Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá bom? Eu sou a professora Amanda Sarti, eu sou professora lá da Escola Municipal Vereador Edemundo e hoje a gente está aqui para mais uma aulinha, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula de geometria e a gente vai falar sobre plano cartesiano, ok? Então, bora lá! A primeira coisa para a gente começar a falar de plano cartesiano é entender o que são coordenadas cartesianas, tá bom? Então vamos lá, o que são coordenadas cartesianas? As coordenadas cartesianas correspondem à localização de um ponto ou de um objeto a partir de deslocamentos realizados em relação a um referencial em um determinado plano, tá? Tem esse nome, de cartesiano em homenagem a um matemático muito importante, que o nome dele era René Descartes, tá bom? É esse moço aqui, ó, esse moço bonito aqui, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode marcar um ponto no plano, tá? Então vamos lá ver como é que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, a gente traça duas retas numeradas, tá? Que vão ser denominadas eixo, tá? Então a gente vai ter um eixo horizontal, que a gente vai chamar de eixo X, e um eixo vertical, que a gente vai chamar de eixo Y, tá? Esses eixos é que vão marcar ali as coordenadas que a gente vai querer, tá bom? Eles vão se encontrar num ponto no qual a gente vai chamar de origem, que é o ponto 0, 0. A gente já vai ver o porquê desse 0, 0 aqui, tá bom? Então aqui é o meu eixo vertical, eixo Y, eixo horizontal, eixo X. Observem que a partir da origem a gente tem um sentido crescente em X para a direita e a partir da origem a gente tem um sentido crescente em Y para cima, tá? Então a origem vai ser o nosso referencial. Os deslocamentos vão ser realizados em relação a essa origem, tá? Então, para determinar as coordenadas de um ponto, a gente vai sempre representar primeiro o deslocamento horizontal e depois o deslocamento vertical, tá? E isso a gente vai utilizar um par ordenado da forma XY. Ou seja, a gente vai ter um númerozinho aqui que vai corresponder ao valorzinho lá no eixo X e um valorzinho aqui, ó, no Y, que vai corresponder ao valorzinho que vai estar lá no eixo Y, tá? Então aqui, como exemplo, vamos marcar um ponto cujas coordenadas são 3 na horizontal e 2 na vertical, tá? Vou escolher uma cor aqui em cima, vou pegar um verde, por exemplo. Então eu quero 3 na vertical, não é isso? 3 na horizontal e 2 na vertical. Então 3 na horizontal eu venho olhando aqui, ó. Eu tenho, partindo aqui da origem, 1, 2, 3. Então eu vou subir. Deixa eu diminuir a linha. Então eu vou subir aqui, ó. Subir. Só que aí eu vou olhar lá no vertical que eu quero 2 na vertical, então eu quero 2 em Y. Então aí eu vou traçar uma reta daqui, ó, do 2. Até encontrar essa retinha que a gente construiu aqui do 3, certo? Então a gente aqui conseguiu marcar esse ponto aqui, ó, que é o ponto de coordenadas. A gente escreve assim, ó, 3, 2, tá vendo? Olha o formatinho X, Y que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Então, 3 para X e 2 para Y. Vamos seguindo. Agora a gente vai marcar os pontos A, 1, 1, B, 2, 1, C, 2, 3, 1, 3, 4, 3 e 4, 1. Tá? E a gente deu nome para esses pontos, tá? Ó, com letras maiúsculas, tá vendo? O ponto A, o ponto B, o ponto C e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso ponto A? 1 para X e 1 para Y. Então, vou botar uma outra corzinha aqui. 1 para X, então em X aqui eu vou subir no 1, ó. E 1 para Y. Onde elas se encontraram aqui é o nosso ponto A. Vou mudar a cor. Ponto B, 2 para X e 1 para Y. Aqui, ó, 2 para X e 1 para Y. Aqui. Então, aqui é o nosso ponto B. E o ponto C? 2 para X e 3 para Y. Vamos lá, 2 para X. A gente já está aqui, ó. E 3 para Y. Então, em Y aqui, ponto coordenada 3. Então, aqui é o ponto C. Ponto 2, 3. E o ponto D? O ponto D vai ser 2, 3. Ou, desculpa, 1, 3. Aqui, ó, ponto D. 1, 3. Então, eu vou daqui do 1 até encontrar aqui, ó, o meu 3 no Y. Esse é o ponto D. E o ponto E? O ponto 4, 3. Então, eu vou 4 para X
até o 3 para y. O 3 está aqui, vou continuar aqui, então esse é o ponto D. E o ponto F? O ponto 4, 1. Então, eu estou aqui, ó, no 4, certo? Já está aqui, só que o 1 é aqui, ó, em y. Então, aqui é o ponto F. Entendido, pessoal? Assim a gente marcou todos esses pontos aqui. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente tem os pontos marcados e a gente vai descobrir quem são as coordenadas desses pontos, tá? Primeiro aqui, ó, vou colocar numa corzinha aqui, forte. Vou botar no preto, tá? Primeira coisa aqui, ó, o ponto O, tá bem lá no encontro das retas, tá? Quando a gente está lá no encontro das retas, a gente está na origem. Então, a minha origem tem ponto O de coordenadas 0 para x e 0 para y. Tá? Aqui é o 0 tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Beleza? Agora, vamos ver esse ponto E. O ponto E está em cima do 1 no x. Tá? Então, ele tem coordenada x igual a 1. E em y? Ó, em y, se você observar bem, ele não está subindo aqui, ele está em cima do eixo. Significa que o ponto E, como está em cima do eixo x, tem y igual a 0. Certo? Agora vamos ver esse ponto L aqui, ó. O ponto L está em cima do 7 aqui no eixo x. Então, isso significa que ele tem coordenada 7 para x e 0 para y. Agora vamos ver o ponto M. O ponto M está aqui, ó, na direção do 9 em x. Então, ele tem 9 para x. E em y, ele está em que direção? Vamos seguindo aqui. Ah, ele está lá no 2. Então, para y, ele é 2. Agora, vamos ver o ponto F. Ponto F aqui, ó. Ele está, ó, na direção do 7 em x. Então, a gente tem coordenada 7 para x. E em y, ele está na direção do 6. Então, para y, ele tem 6. Beleza? Tá faltando quem? O ponto H. O ponto H, se vocês observarem, ele está em cima do eixo y. Em cima do número 7. Então, significa que y é 7, tá? Só que aqui em cima do eixo, o 0, o x vai ser o 0, ok? Então, a gente tem coordenada x igual a 0 e y igual a 7, tá? Então, importante, se um ponto está marcado em cima do eixo x, o y daquele ponto é 0. Se um ponto está marcado em cima do eixo y, o y daquele ponto, desculpa, o x daquele ponto é 0. Retomando porque eu falei errado aqui. Então, vamos lá. Se um ponto está em cima do eixo x, o y daquele ponto é 0. Se um ponto está em cima do eixo y, o x daquele ponto é 0. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente pode também associar pares ordenados com os vértices de um polígono, tá? Traçando segmentos de reta que vão unir esses pontos. Então, vamos marcar esses pontos que está pedindo aqui. 1, 8, 7, 6, 9, 2 e 3, 1 e uni-los com segmentos de reta, tá bom? Aí a gente vai ver se a gente consegue formar um polígono e que polígono vai ser esse, tá? Então, vamos lá. Marcar o ponto A1, 8, ó. 1, tá aqui, né? E 8 para y, então é até lá em cima. Tá? Então, aqui é o nosso ponto A. O ponto B, 7 para x e 6 para y. 7 até o 6 lá do y. Aqui, né? Então, aqui está o 6. Ó. Então, aqui é o ponto B. O ponto C, 9 para x e 2 para y. 9 aqui. E 2 está aqui. Então, esse aqui é o meu ponto C. E D, 3, 1. Aqui, 3 para x e 1 para y. Então, esse aqui é o meu ponto D. Agora, vamos lá. Será que a gente consegue unir esses pontos com segmentos de reta? Vamos lá. De A até B, de B até C, de C até D, de D até A. Olha, a gente formou sim. A gente conseguiu formar um polígono. Então, a gente conseguiu formar um polígono? A primeira pergunta aqui. Sim, conseguimos. Qual é esse polígono? Ora, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Então, ele é um quadrilátero.
número. Ok? Então, conseguimos formar um polígono através desses pontos e utilizando esses pontos no plano como vértices. Então, agora vamos determinar as coordenadas dos vértices desses polígonos que a gente tem aqui, tá bom? Primeiro aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é 1 para x e 1 para y. Então, ele tem coordenadas 1, 1. Esse aqui, ó, ele está na direção do 3 para x e 4 para y. Então, ele tem coordenadas 3, 4. Esse aqui, ó, ele tem 5 para x e, ó, 1 para y. Coordenadas 5, 1. Beleza? Vamos para esse aqui de baixo. Ó, o ponto 3 está em cima do eixo x, né? Aqui é x, ó. Eu escrevi antes. Né? E aqui y. Aqui y e x. Que estava escritinho. Aqui y e aqui x. Aqui é a mesma coisa. Y e x, tá? Então, aqui a gente está em cima do eixo x. Então, significa que o y desse ponto é 0. Como ele está em cima do 3 aqui, então vai ser 3 para x e 0 para y. E esse aqui, a mesma coisa. Ele está em cima do 6, então o x é 6. Só que como ele está em cima do eixo, o y é 0. Esse ponto aqui, ó, em x ele está na direção do 6, ó. E em y, ele está na direção do 3. E esse aqui, ele está em x na direção, ó, do 3. E em y, ele também está no 3. Certo? Agora vamos esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui está em cima do eixo y, esse vértice aqui, ó. Então, significa que o meu x é 0 e o meu y é exatamente o 5. Esse aqui está em cima do eixo x, então significa que o meu x é 3 e o meu y é 0. E esse aqui, ó, está na direção do 6 para x e na direção do 2 para y. Perfeito? E agora esse último aqui, a gente tem, ó, esse vértice aqui, ó, está no ponto 2 para x e 1 para y. Esse aqui está no 4 para x e, ó, 1 para y. Esse aqui está no 4 para x e 4 para y. E esse aqui está no 2 para x, ó, está na direção do 2, e 4 para y. Ok, pessoal? Então é isso, a gente vai ficar por aqui hoje. Muito, muito obrigada por vocês terem assistido a aula, por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Em breve a gente estará presencialmente juntos, tá? Vamos ter confiança aí de que tudo isso vai passar o mais breve possível para que a gente possa estar juntos, tá bom? Então se cuidem, façam as atividades propostas, tá bom? Assistam a videoaula quantas vezes forem necessário e deixem aqui as dúvidas para os professores ajudarem vocês, tá bom? Então, ó, beijinho para vocês e se cuidem.